Olá, tudo bem? Espero que você tenha acompanhado e divulgado os cursos que estão disponíveis aí na página de www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Hoje, depois de passar aí 10 dias sem nenhuma publicação nova, nós vamos atender um pedido de alunos que estão pedindo para a gente gravar mais alguns conteúdos para o TJ, Tribunal de Justiça. Atenção, eu selecionei, eu fiz algumas adequações, elaborei. Parece que são 37 questões sobre direito civil, bens de família. Agora, eu quero pedir a sua ajuda para nós conferirmos juntos essas questões, ok? Nós vamos detonar muita garra mesmo, que eu tenho certeza que nós vamos terminar essa resolução de questão em pouquíssimo tempo e com você sabendo tudo sobre bens de família dentro do direito civil. Ok? Podemos começar? Então vamos lá. Muita fé mesmo, que nós vamos detonar com esse curso de resolução de questões, direito civil, falando sobre bens de família. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: bens de família, você vai encontrar no seu Código Civil, a partir do artigo 1711. Acompanhe comigo a primeira questão do nosso curso. Podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bens de família, desde que não ultrapasse 1/4 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. Meus caros, esta questão está errada, porque não é 1/4. Acompanhe comigo o que diz o artigo 1711. Vou marcar o gabarito, depois vou disponibilizar o gabarito, mas vocês vão ter paciência para me ajudar. Então, aqui, na questão de número 1, o gabarito, a letra E, errado. Ok? Vamos lá. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3, do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. Então, a questão de número 1 está errada. Questão de número 2. A instituição de bem de família por doação ou testamento só poderá ser realizada por cônjuge ou entidade familiar. A questão de número 2, ela está errada, porque não é só por cônjuge ou entidade familiar. O parágrafo único do artigo 1711 diz o seguinte: o terceiro poderá igualmente instituir bem de família. Bens de família por testamento ou doação. Dependendo da eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada.
a questão de número 2 é falsa. Questão de número 3. Questão de número 3. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, excluindo suas pertenças e acessórios. A questão de número 3 está errada, porque não é excluído. Porque não é excluído. E sim, preste bem atenção, não é excluído. E aí fala excluído. Acompanhe o artigo 1712, 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios. Com suas pertenças e acessórios. Então, a questão de número 3 está errada. É uma questão falsa. Questão de número 4. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, o domicílio familiar. Não podendo abranger valores mobiliários cuja renda seja aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. A questão de número 4 está errada, porque ele pode abranger. Acompanhe comigo o artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar. Poderá abranger valores mobiliários. Cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Questão de número 4 errada. Estou construindo o gabarito para depois disponibilizar para vocês, que os demais eu não disponibilizei não. Questão de número 5. Os valores mobiliários destinados à conservação do imóvel e sustento da família poderão exercer o valor do prédio e instituído em bem de família, à época de sua instituição. A questão de número 5, ela está errada. Podem gabaritar. Errada. Acompanhe comigo o que diz o artigo 1717. Os valores mobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família. À época de sua constituição. Questão de número 5, errado. Questão de número 6. Poderão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família. A questão de número 6 está errada. Acompanhe comigo o que diz o parágrafo 1º do artigo 1703. Deverão, não é poderão, deverão os valores mobiliários ser
devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família. Então, errada a questão de número 6. Questão de número 7. Os títulos nominativos, quando instituídos como bem de família, deverão constar nos respectivos livros de registros. Títulos nomeativos são títulos que têm um nome. Correta? Acompanhe comigo o que diz o artigo 1713, parágrafo 2º. Se tratar de títulos nominativos, a sua instituição, como bem de família, deverá constar dos respectivos livros de registro. Questão número 7, verdadeira. Questão de número 8. O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários. Caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. A questão de número 8, ela está correta, verdadeira. Questão número 8, verdadeira. É o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 1713. O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. Então, a questão número 8 é verdadeira. Assim ficou o nosso gabarito. Questão 1 falsa, questão 2 falsa, questão 3 falsa, questão 4 falsa, questão 5 falsa, questão 6 falsa, questão 7 verdadeira e questão 8 verdadeira. Vamos ouvir a questão de número 9. Acompanhe comigo. Questão 9. A respeito do bem de família, assinale a opção correta. Quero responder junto com você. Quero gabaritar junto com você. Muita atenção. O bem de família oferecido em garantia hipotecária de determinado contrato perde o privilégio da impenhorabilidade para a execução de outras dívidas, com exceção da garantia pela hipoteca do bem imóvel. Eu estou procurando a questão correta. B de bola. Com a instituição do bem de família convencional, o prédio se torna inalienável e impenhorável, permanecendo isento de execuções por dívidas posteriores a essa instituição, salvo as relacionadas com tributos
relativos ao prédio e às despesas condominais. Questão C. Somente a pequena propriedade rural, somente a pequena propriedade rural pode ser constituída como bem de família, e ainda restringindo-se a impenhorabilidade tão somente a sede ou a residência da família. A alternativa D de dado. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, é necessário a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único imóvel de propriedade do devedor e que necessariamente seja utilizado exclusivamente como a residência da família. Qual é o nosso gabarito correto? Para eu poder responder a questão de número 9, eu vou ter que pedir a Lei 8.009 para me ajudar. A Lei 8.009, que é a lei que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Diz o artigo 1º da lei: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável. E não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. O nosso gabarito correto é a letra B de bola. Letra B de bola. Por que, professor? Acompanhe comigo. Com a instituição do bem de família convencional, o prédio se torna impenhorável. Permanecendo isento de execuções por dívidas posteriores a essa instituição, salvo relacionadas a tributos relacionadas, relacionadas com tributos relativos ao prédio e às
despesas condominiais. Condominiais. Olha aqui. O artigo 1717 do Código Civil diz o seguinte: o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou às despesas de condomínio. Aí diz o parágrafo único, para confirmar o nosso gabarito, letra B. Deixa eu marcar aqui. 9, letra B. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família ou em título de dívida pública, para sustento familiar, salvo-se motivos relevantes aconselharem para a solução a critério do juiz. Questão de número 10. Diva viveu maritalmente com Roberto entre agosto de 91 e março de 93. Ocasião em que compraram juntos uma casa situada na rua Aurora. Após um período de separação, houve uma reconciliação e, visando formalizar a união, Diva e Roberto contraíram matrimônio no dia 17 de janeiro de 1995. Firmando pacto antinupcial para adoção do regime de separação de bens. Durante o casamento, venderam a casa da rua Aurora e, com o dinheiro, Roberto adquiriu em seu nome a propriedade de uma casa situada na rua Consolação. Ocorre que Roberto hipoteca vem de imóvel, hipotecou esse imóvel, sem outorga de Diva. Em razão de seu regime de bens, diante desses fatos, assinale a alternativa correta. Na verdade, esta questão, eu acho que eu coloquei ela aqui um pouco deslocada, porque eu estou vendo esse curso, nós não vamos estudar regime de separação, não vamos regime de comunhão, né? Pacto antinupcial. Então é o seguinte, como nós não vamos estudar, o gabarito dessa questão é a letra A. A diva pertence à metade do imóvel hipotecário, uma vez que foi adquirido por fruto da constância da união estável a que deverá ser declarado em juízo. Essa questão ela não entra nos bens de família, ok? Então eu vou só dar o gabarito e não vou entrar nela, senão eu vou ter que falar da união estável, vou ter que falar união estável, do regime de separação, do regime de comunhão. Eu não quero entrar nesse assunto nesse momento, não. Vamos lá. Questão de número 11. Essa sim. Pelo artigo 1711 do novo Código Civil, os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, podem destinar parte do seu patrimônio para instituir bem de família. Quanto à natureza jurídica do bem de família, assinale a opção correta. Ocorre a afetação? B. É meio de colocar a coisa fora do comércio por força exclusivamente legal? C. Transferência do bem à entidade familiar a que passa a ter direito de disposição? D. Instituição de um condomínio entre pais e filhos? Meus caros, o nosso gabarito da questão
de número 11, a questão de número 11 é a letra A. Vamos entender por quê. Eu quero começar pela letra D. Por que que não é a letra D? Meus caros, é uma forma de instituição de um patrimônio, de um condomínio entre pais e filhos? Não. O bem familiar não é uma forma de instituição de condomínio. Então, a alternativa está, a alternativa B é incorreta. C. Transferência do bem à entidade familiar e que passa a ter o direito de disposição? Não. É uma garantia. Aqui diz, lá no artigo 1º da Lei 8.009, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é implorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos, ou que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Na verdade, é uma garantia para que a família tenha um local para se residir, para morar. Então, não é uma transferência do bem à entidade familiar a que passa a ter direito de disposição. Não. A letra B é meio de colocar a coisa fora do comércio por força exclusivamente legal. Não. Só porque eu tirar fora, não deixar vender a casa, não é por isso. É para garantir a família, o teto, garantir a família, a segurança mínima, que é a moradia. Alternativa B, ocorre afetação? Ocorre sim a afetação. Meus caros, quando você tiver a oportunidade de verificar a lei número 8.009, preste bem atenção, a lei 8.009 e o Código Civil, a partir do artigo 1711, você vai entender. Preste bem atenção. Quando nós falamos, deixa eu só localizar aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui, cadê as questões aqui? Deixa eu acertar aqui. Quando nós pegamos aqui, olha o 701, podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte do seu patrimônio para instituir o bem de família. Que, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantida as regras sobre a impenhorabilidade no imóvel pessoal estabelecido em lei. Acontece que o bem ele será impenhorável. Preste bem atenção. Ele será impenhorável. Mas ele poderá, não é uma impenhorabilidade absoluta. Uai, professor, não é não. Porque, na verdade, o credor de alimento, ele pode sim buscar a sua garantia pelo bem de família. E tem mais, o caso de impostos do próprio bem, também o bem de família poderá ser usado como garantia. Eu estou só procurando um artigo aqui, poderá ser usado como
garantia. Ok? Então, quando a lei, preste bem atenção, a lei 8.009, no seu parágrafo, diz: a impenhabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive o uso profissional ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Agora o artigo 2º diz o seguinte: exclui-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Parágrafo único. No caso de imóvel local, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarnecem a residência e que sejam propriedade do locatário, observado o disposto no artigo. Artigo 3º, acompanhe comigo. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza. Salvo, aí vem, salvo, em razão de crédito de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias, pelo tipo de crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite de créditos e acréscimos constituídos na função do respectivo contrato, pelo credor de pensão alimentícia, para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas na função do imóvel familiar, para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bem, por obrigação decorrente da fiança concedida em contrato de locação. Então, meus caros, a questão de nível 11 está correta. Ocorre afetação? Ocorre sim. Para não ficar o vídeo muito longo, eu vou terminar esse vídeo e no próximo nós continuaremos o nosso estudo. Um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.